dia, povo de Deus, amados irmãos. É uma alegria muito grande a gente poder conversar, compartilhar da palavra de Deus, tirar lições do que Deus tem para nós na sua palavra. Que Deus nos esteja assim nos ajudando, nos abençoando, falando nossos corações, agindo em nossas mentes. Por isso que eu gostaria de compartilhar com os amados um texto que está no livro de Daniel, no capítulo 3, Daniel capítulo 3, dos versículos 1 até o 29. É importante ler todo esse texto para a gente poder entender a história toda. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados e os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens e todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostram os povos, nações e homens, e toda a língua, e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses. Não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei?
Agora, pois, estáis dispostos, e quando virdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de quem levantaste, a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos na sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia
contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. Até aqui, amados. O texto é bem longo, mas se fez necessário a gente ler para entender o contexto todo. Estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, vieram jovens de Jerusalém, Judeia, junto com Daniel. E seus nomes, Ananias, aqui foi mudado. Eles tiveram seus nomes mudados. Ananias, agora chamado de Sadraque. Misael de Mesaque. E Azarias de Abednego. Esses são os 3 amigos de Daniel. Para entender por que estavam na Babilônia. Porque esses homens, lá da Judéia e Jerusalém, estavam aqui na Babilônia. Tem um contexto histórico que faz necessário a gente dar umas pinceladas para entender um pouco. Amados, Israel é um povo que Deus sempre amou, né? Um povo que foi tirado, um povo que foi ali, estava ali, descendente de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós sabemos a história de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. E esse povo, um certo tempo, quando Jacó era vivo, foram lá, a família, 70 famílias mais ou menos, para o Egito, por causa da falta que tinha de pão, de alimento, e lá ficaram escravos e tal, com o tempo. E nós sabemos a história, Moisés foi levantado, tirou esse povo de lá, vieram, e passaram para o deserto 40 anos, depois entraram na Terra Prometida. Aqui na Terra Prometida, Deus governava esse povo. Nós sabemos que Deus governava o povo através dos juízes. E o último dos juízes foi Samuel. Daí passou a ter reis. O primeiro rei que nós sabemos da Bíblia, que a Bíblia nos mostra, foi Saul. Esse não andou nos caminhos do Senhor e Deus levantou Davi. E de Davi Deus prometeu uma descendência, uma dinastia. Daí Davi, meus amados, foi o primeiro rei, foi o segundo rei, desculpa. Primeiro Saul. Saul governou ali pelo ano de 1020, mais ou menos. Depois Davi, 1011, ano 1000, por aí, mais ou menos. Daí, de Davi veio seus filhos, a dinastia. Filho de Davi, Salomão, terceiro rei, governou ali em volta de 970 a.C. Todos esses anos são antes de Cristo. Daí depois de Salomão, vem Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, que passou a governar no ano 931 a.C. Meus amados, Davi foi um homem que é chamado homem segundo o coração de Deus. Salomão foi um homem de Deus também, mas na velhice de Salomão, na sua velhice, perto da sua morte, ele não andou muito no caminho do Senhor e buscou coisas erradas, idolatria. E aí, depois que ele morreu, veio Roboão, seu filho, e Roboão não andou em aliança com Deus, não andou no caminho do seu avô, Davi. E aí Deus se indignou, já desde que Salomão, no fim da sua vida, não estava andando nos seus caminhos, e agora Roboão era um rei assim que, em vez de ele pegar o conselho dos anciãos, como fazia seu pai, seu avô, ele foi no conselho das pessoas que cresceram com ele, que não tinham muita experiência. E é bom ter no conselho, ter numa diretoria, ter num conselho de igreja, homens jovens, têm boas ideias, mas é bom ter homens maduros também, experientes, que vai somar um ao outro, uma ideia com a outra. Mas aqui Roboão foi no conselho desses jovens e eles disseram: ó, Roboão, teu pai foi muito bom, teu avô foi muito bom,
com esse povo precisa de uma dura serviço. Você precisa ser duro com esse povo. E Roboão começou a fazer as coisas erradas. Não agir conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Em razão disso, já Deus, quando estava triste com a situação de Salomão, já, antes de Salomão morrer, e antes de Roboão assumir o trono, Deus já havia, assim, através de um profeta, falado a Jeroboão, que foi um homem valente, do reinado de Davi, do reinado de Salomão, que este homem valente, no tempo de Salomão não gostou muito dele, precisou sair da presença de Salomão, mas agora Deus fala ao profeta que diga a Jeroboão que 10 reinos estarão sob o seu governo. E aí, 10 tribos, porque Israel foi dividido em 12 tribos. 10 tribos tivesse sob o comando de Jeroboão. E aí o pessoal do norte levantou-se a favor de Jeroboão e ele foi levantado como rei. Assim o reino se dividiu, que era Israel como um todo, agora se dividiu. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. O reino do norte chamado de Israel, com a sua capital em Samaria, e o reino do sul chamado Reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém. E Roboão continuou em Jerusalém, e daí como rei de Judá, e depois vieram seus filhos. A dinastia continua aqui, mas num reino mais pequeno, um reino diminuído. Meus amados, então agora nós vemos o reino dividido. E assim seguiu, reino do norte, Israel, reino do sul. E foram os anos se passando, se aproximando mais aqui, nos tempos mais próximos. De repente, esse povo do norte, lá do reino de Israel, comandado por Jeroboão, depois morreu Jeroboão, veio outro rei, e assim por diante, até que chegou no ano 722 a.C. E aqui o povo estava assim muito contra Deus, idolatrando, andando fora dos caminhos do Senhor, que Deus permitiu que a Síria, não Síria, meus amados. Hoje nós conhecemos um país chamado Síria, mas aqui a Assíria. A Assíria daquela época ficava ao norte da Babilônia ali. A Síria veio na pessoa do seu rei Sanaqueribe e sitiou Samaria, o reino do norte, Israel, levando em 722 cativo o povo de Israel. E ali em Samaria deixou o povo de Samaria, da capital, que ficasse ali, mas trouxe muita gente lá da Síria para morar ali e se misturar com aqueles israelitas que estavam morando ali em Samaria. Por isso que houve uma mistura muito grande, e daí nós vemos aqui no tempo de Jesus que o judeu não gostava do samaritano por causa dessa questão lá de 722 a.C., quando ali o Sanaqueribe trouxe para ali muitos povos lá da Síria para habitarem em Samaria e conviverem com aquele povo e se misturarem. Então eles não ficaram puros assim, israelitas, ficaram uma mistura. No tempo de Jesus, os judeus, então, podemos entender que não gostavam dos samaritanos por causa dessa história. E aqui no reino de Judá, agora não tinha mais reino de Israel. Foram cativos. Ficou o reino de Judá, o reino do sul, essas 2 tribos. E aí seguiu reis, depois de Jeroboão, vieram seu filho, neto, e assim por diante. 100 e poucos anos depois que Israel, o reino do norte, foi cativo pela Síria, agora vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vem e sitia Jerusalém. Ali, Jerusalém diz que é sitiado ali por um bom tempo, uns 2 anos mais ou menos. E aí, Nabucodonosor começa a levar o povo para a Babilônia. Houveram 3 levas. No ano 605 a.C., você vê, 722 foi Israel, lá no norte. Agora aqui, que ficou só o reino do sul, Judá, 605, Nabucodonosor
levou os nobres, os jovens da nobreza, os príncipes, aonde foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses homens foram agora para lá, né, meus amados. Ananias, Misael e Azarias, junto com Daniel e outros jovens da nobreza. E aqui também foram o pessoal, os príncipes, os nobres, intelectuais, né, foram lá para a Babilônia. Depois, meus amados, houve uma outra leva, no ano 597 a.C., uma outra leva. E a última, a terceira leva em 586 a.C. Aconteceu que daí Nabucodonosor levou o que restava de Judá lá para Babilônia. Então aqui podemos entender que esses jovens chegaram aqui, foram bem tratados, eram inteligentes. Daniel se tornou o governador da província da Babilônia. O rei colocou ele como governador, era um homem sábio. E os seus amigos aqui foram colocados nos negócios, para dirigir os negócios do rei da Babilônia. Eram homens importantes, muito importantes, meus amados. E aqui nós vemos então que esses homens, como sendo importantes, havia contra eles uma certa inveja, ciúme dos caldeus. Caldeu era o povo da Babilônia, que habitava na Babilônia, chamado povo caldeu. Os caldeus, o povo da Babilônia, homens ali também que tinham posição, tinha muita inveja desses jovens, inveja de Daniel, desses homens aqui. E aí, meus amados, nós vemos o que aconteceu aqui. Foi levantada uma imagem no campo de Dura, que ficava mais ou menos 6 quilômetros a sul da Babilônia, da capital. E aí Nabucodonosor levantou essa imagem, seis côvados, cada côvado 40 centímetros mais ou menos, 24 metros. Essa imagem, uma imagem alta. E era uma ostentação do rei. E aí o povo tinha que adorar essa imagem. E adorando a imagem, estava obedecendo ao rei e indiretamente adorando o rei. E aí, meus amados, nós vemos aqui o povo todo ali no campo de Dura, em pé, até que os instrumentos foram tocados, e no final do toque desse instrumento, que nós vemos aqui, eles tinham que se prostrar, se ajoelhar e adorar a imagem. E o que ocorreu aqui, meus amados? Todos se ajoelharam no final do toque dos instrumentos, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, agora com seus nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram, ficaram em pé. E aí o que aconteceu? Estavam ali os homens, os fofoqueiros de plantão, estavam ali os ciumentos de plantão, os invejosos de plantão, e foram até o rei. Ô rei, o senhor não falou que todos que quando tocassem os instrumentos tinham que se ajoelhar? Não fez um decreto assim? Pois é, ó rei. Tem 3 homens aí, 3 homens aí que vieram de Jerusalém, que não se prostraram. Não se prostraram. E meus amados, aqui a gente vê, notamos aqui o que ocorreu depois, a prova que esses homens passaram. Nós podemos entender aqui que Deus esteve com Daniel e seus amigos. Deus esteve com o povo que veio da Judéia cativo. Deus esteve com eles. E assim nós podemos tirar uma lição aqui nesse texto. Quando Deus está do nosso lado, nada temeremos. Quando Deus está do nosso lado, nada temeremos, meus amados. E aqui nós vemos o povo babilônio, os caldeus, né, ali contra esses jovens, né? Daniel, seus amigos ocupam posição de destaque. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o povo da Babilônia, os caldeus eram idólatras e não eram parecidos com o povo que veio da Judeia. Eram diferentes. Tinham muitos deuses. Além de adorar o rei, agora estavam adorando essa estátua. Eram idólatras. E o povo que veio da Judeia
esses jovens aqui, esses homens, com Daniel, eram temente a Deus. Temente a Deus. Por isso nós podemos entender, meus amados, que o mundo é diferente. Os cristãos têm que pensar diferente, agir diferente, porque o mundo não vê os cristãos igual eles mesmos. Vê os cristãos que fazem coisa diferente. Não idolatram, não adoram qualquer Deus, mas têm temor de Deus. É assim que o mundo vê. E aí o mundo não concorda. O mundo persegue os cristãos. E aqui nós vemos, meus amados, esse povo caldeu, muito idólatra, e então começaram a perseguir esses homens. E aqui nós vemos, em terceiro lugar, a prova, podemos chamar aqui a prova de fogo, pelo qual Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Eles poderiam não ter se prostrado, poderiam não ter se ajoelhado, aliás, como fizeram. Como eles fizeram, mas poderiam também ter se ajoelhado, ter se prostrado, se fossem fracos, se fossem de uma fé pequena, se não fossem temente a Deus, podiam ter se ajoelhado. Quantos cristãos muitas vezes falham na hora da provação e não testemunham a respeito de Deus, chegam a blasfemar para poder defender a sua própria vida. Mas eles não se prostraram. Eles tinham fé, intimidade com Deus, andavam com Deus. Esses 3 homens não se prostraram, não se ajoelharam. E os espiões de plantão aqui, meus amados, foram e falaram a Nabucodonosor o que estava ocorrendo, meus amados. Estes homens preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Preferiram obedecer a Deus do que ao rei. E pagaram um preço alto aqui. Aquela fornalha, meus amados, estava 7 vezes mais acesa. Essa fornalha aqui era usada para queimar tijolo, cozinhar tijolo, como dizia assim, para fazer tijolos. Era uma fornalha já quente, quando estava normal. Imagine agora, sobremaneira acesa. Era uma fornalha, era uma prova de fogo. No versículo 6 diz que ela estava muito acesa, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria do mesmo instante lançado nessa fornalha de fogo ardente. Quando esses jovens foram lançados ali, imaginem, meus amados, a alegria dos opositores. A aparente vitória deles. Agora estamos livres desses crentão, vamos dizer assim. Desses homens que tem um Deus que é diferente do nosso. Agora estamos livres dessa gente aí. Uma aparente vitória. Mas a surpresa veio, meus amados. E que surpresa? De repente, eles estavam lá dentro da fornalha, ilesos dentro da fornalha. Mas como assim? E aí nós vemos também o espanto do rei. Não eram 3 homens, mas eu vejo 4, e o aspecto de um é como filho dos deuses. Estou vendo o 4º homem, o aspecto do 4º homem é como um filho de Deus. Aqui eles estavam passeando pelo fogo junto daquele homem que estava com eles. E este homem, alguns eruditos, ao estudarem sobre este assunto, dizem que era o Filho de Deus. Outros dizem que era o próprio Deus. Enfim, meus amados, há uma tradução que é mais exata, que pode ser que seja de fato o Filho de Deus. E o que ocorreu? O que ocorreu aqui, meus amados? Aqui nós chamamos uma teofania. Ou seja, a teofania é a manifestação visual do Senhor revestido de forma humana. Isso é uma teofania. O Senhor esteve ali com eles, revestido de forma humana.
e esteve ali com eles. Deus sempre esteve com o povo de Israel, Deus sempre esteve com o povo de Deus. Deus sempre está conosco, meus amados. Ele sempre está conosco. Seja a prova que for, se você é temente a Deus, se você é fiel, Deus sempre vai estar do teu lado. Aí, Nabucodonosor chama eles para fora, e eles saem, meus amados, saem da prova de fogo, mais fortes e abençoados. Porque o rei reconheceu o poder de Deus. O rei honrou esses homens. Saíram da fornalha sem nenhum dano. Nem o cabelo deles ficou chamuscado. Foram honrados, reconhecidos e respeitados. O rei passou a respeitar a sua crença. Passou a entender aqui que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus acima de todos os deuses deles. Saíram vitoriosos da prova para a vitória. Da prova para a vitória, meus amados. E aqui nós podemos entender no texto e tirar algumas conclusões. Que lições tiramos com esta situação que passaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Somos pessoas de fé? Temos intimidade com Deus? Será que quando passamos por alguma prova, sucumbimos? Negamos a Deus? Ou falamos em alto e bom som que nós adoramos a Deus? Venha sobre nós o que vier. Nós não deixaremos de adorar o nosso Deus, de seguir o Senhor, nosso Deus. Porque quando Deus está do nosso lado, nada temeremos, meus amados. Quando Deus está do nosso lado, nada temeremos. Podemos entender que como cristão, nem tudo é belo, nem tudo é tranquilo, e que teremos sempre oposição, que estamos sujeitos a passar pelo fogo da provação, que haverá sempre pessoas invejosas, fofoqueiros contra nós, haverá ciúmes, caluniadores, perseguição religiosa, política. Se nós olharmos para a igreja neotestamentária, ela passou por perseguição. Depois do primeiro século, e assim seguiu, sempre sendo perseguida, mas sendo cada vez mais forte. Saindo da perseguição mais forte. E sabendo que o homem pode matar o corpo, mas não pode tocar na alma. Porque nós pertencemos a Deus. Se o cristão morre, ele pode tombar diante de uma situação, mas em seguida ele está nos braços do Pai, no céu, com Deus. Lá é o nosso destino, lá é o nosso lugar, a eternidade com Deus, porque o Senhor preparou para nós a salvação, a vida eterna, através de Jesus Cristo. Nós vemos assim perseguição religiosa nos nossos dias, como na China, outros países. Esses dias eu estava vendo alguma coisa no noticiário, na mídia, em que os líderes chineses estavam dizendo aos cristãos: assim que passar a pandemia, vocês podem voltar a cultuar a Deus, desde que vocês adorem o presidente do Partido Comunista. Também, num certo país, me parece que a própria China, houve uma ocasião em que os cristãos foram firmes e disseram que não iam mudar, que não era o comunismo que ia tirar eles do caminho do Senhor, que eram fiel a Jesus e que foram salvos por Cristo e iam honrar o Senhor, iam caminhar com Deus, e aí foram presos e colocados no manicômio como loucos. Meus amados, há perseguição em redor do mundo, China, Índia, África, no Oriente Médio, há perseguição religiosa, perseguição política, perseguição por parte de ditadores sanguinários. O comunismo na China, Coreia do Norte,
Cuba, Venezuela e tantos outros países. Meus amados, por isso nós aqui no Brasil temos que louvar o nosso Deus, agradecer, porque vivemos num país livre, numa democracia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque se viesse uma perseguição no Brasil, uma pergunta que eu faço a você e para mim: como você, como eu, enfrentaríamos uma perseguição? Uma situação como essa que enfrentaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Como você e eu enfrentaria uma fornalha ardente? Nós vemos também, lá no Oriente Médio, um grupo terrorista denominado Estado Islâmico. Eles não são Estado, é um grupo que se denomina assim, são terroristas, e eles prendem cristãos, matam crianças, filhos dos crentes, e aí eles põem os cristãos enfileirados, com roupa uniformizados ali, todos de joelho, e ficam atrás e falam para os cristãos: vocês têm que negar o Deus de vocês, negue a Jesus. E eles não negam, eles falam alto: nós cremos no nosso Deus, nós amamos o Senhor, nós não vamos negar Jesus. E são imediatamente fuzilados, morrem, mas morrem no Senhor, porque sabe que a partir desse momento vão estar na eternidade com o Senhor. Meus amados, aqui nós passamos por luta, por perseguição, nem tudo é belo, nem tudo é tranquilo, meus amados. Se chegasse a perseguição no Brasil, como você reagiria? E assim, meus amados, para concluir, nós não passamos pela mesma prova que passaram, talvez, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não estão passando prova como alguns cristãos ao redor do mundo, pela perseguição religiosa, política. Mas passamos outros tipos de prova, de perseguição. Quem sabe está passando uma prova no teu emprego, no casamento. Quem sabe está passando por enfermidade. Às vezes enfrentamos calúnia, ciúme, inveja, perseguição. E além do que estamos enfrentando aí esse medo do coronavírus, do Covid-19, tanta coisa passamos agora. Não igual talvez como muitos cristãos ao redor do mundo, mas passamos por luta também, por provas, às vezes uma prova de fogo. Quem sabe está passando por uma prova de fogo? Eu quero te dizer, meu amado irmão, irmã, amada irmã, olhe do teu lado. Você não está sozinho. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, ilesos, porque junto com eles estava o quarto homem. O filho, como disse aqui Nabucodonosor, um filho de Deus, a aparência de um filho de Deus. O Senhor estava com eles. Sinta Jesus do teu lado, sinta a presença de Deus com você. O Senhor nunca abandonou o povo dele, nunca abandonou o povo de Israel, e aqui, depois do reino dividido, o povo de Judá. Mesmo na Babilônia, o Senhor esteve com eles ali. Deus nunca abandonou o seu povo, Deus sempre esteve com o seu povo. Deus está com a igreja, o povo de Deus. Deus está conosco. Sinta a presença de Deus do teu lado, lado a lado. Porque quando Deus está do nosso lado, nada temeremos. Pense nesta palavra. Quando Deus está do nosso lado, nada temeremos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Que Deus esteja sempre com suas mãos estendidas sobre sua vida. E que você sinta o Senhor lado a lado com você, seja a prova que for. Nada vai te intimidar, desde que você seja temente a Deus, ande com o Senhor, adore somente a Deus. Deus te abençoe.